São desde já todos bem-vindos para mais um estudo sobre o ABC da Fundação Adventista. Nesta oportunidade vamos abordar a quarta parte sobre o contínuo de Daniel. O estudo de hoje é mais uma vez, como já dissemos, sobre o contínuo, mas hoje à luz da profecia dos 2520. Vejamos agora o que nos diz a palavra inspirada com referência à fundação da nossa fé. A admoestação foi-nos dada. Não devemos deixar que nada destrua a fundação da nossa fé, sobre a qual temos edificado desde que a mensagem foi dada em 1842, 1843 e 1844. Aqui está a fundação da fé nestas datas. Tenho estado nesta mensagem e desde então tenho estado firme diante do mundo na luz que Deus nos tem dado. Nós não propomos atirar nossos pés da plataforma sobre a qual foram postos os nossos pés ao buscarmos ao Senhor, dia após dia, com oração sincera, pedindo por mais luz. Creem que estou disposta a abandonar a luz que Deus me tem dado? Tem que ser como a rocha da eternidade. Esta luz tem-me guiado desde que foi dada. Encontramos esta passagem em Review and Herald, do dia 14 de abril de 1903, no parágrafo 35. É esta fundação ela chama de rocha da eternidade. Esta rocha é obviamente o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o caminho e a verdade exemplificada através desta fundação, através dos diagramas de 1843 e 1850. Mas continuando com a fundação da nossa fé, é-nos dito: já em 1842, a ordem dada nesta profecia, descrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que a pudesse ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fitch a preparação de um mapa profético a fim de ilustrar as visões de Daniel e do Apocalipse. A publicação deste mapa foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque. Esta passagem encontra-se no livro O Grande Conflito, página 392, no terceiro parágrafo. Este mapa, ou diagrama, é a fundação da fé e é o cumprimento da profecia de Abacuque. Vejamos o que se encontra dentro deste diagrama e dentro desta mensagem que foi dada nestas datas, como já vimos. E vemos que aqui se encontram os 2520, ou 2520 anos, ou também conhecidos como os 7 tempos. Aqui temos o diagrama de 1843, ao qual nos é dito que foi dirigido pela mão do Senhor. Diz-nos esta passagem: tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor e que ele não deve ser alterado, que as figurações eram o que ele desejava que fossem, e que a sua mão estava presente e ocultou um engano em algumas figurações, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que a sua mão fosse removida. Primeiros Escritos, página 74, primeiro parágrafo, e aqui utilizamos a versão inglesa. Este diagrama foi dirigido pela mão do Senhor, o qual obviamente é algo que Deus nos estabeleceu sobre esta plataforma e no qual devemos estar fundamentados desde o tempo em que foi dado até ao final do tempo, visto que Deus nunca muda e a sua verdade permanece para sempre, como nos dizem as Sagradas Escrituras. Entrando agora nos 7 tempos, ou nos 2520, vemos que um tempo é igual a um ano nas Escrituras. E um ano bíblico contém 360 dias, como já tínhamos estabelecido. E 360 multiplicamos por 7 e temos um total de 2520. Aqui vemos a profecia dos 2520.
ou dos 7 tempos. Já falámos de vários exemplos nas Escrituras. Um deles é o exemplo de Nabucodonosor, que já o ensinámos num dos estudos dos dias do 1520 e também do seu neto Belsazar. Obviamente que não temos apenas estes 2 exemplos, pois existem outros mais que são ensinados no livro de Daniel, mas que agora não iremos abordar, porque vamos focar-nos mais diretamente na apresentação, para podermos assim abarcá-la e não tomarmos tanto tempo de forma a não nos alongarmos em demasia. Temos agora aqui este subtítulo: Soubestes tudo isto. Ele é tirado do capítulo 5 de Daniel, onde o profeta se dirige a Belsazar, falando-lhe da história do seu avô, porque ele sabia o que se tinha passado com ele. Mas mesmo assim atreveu-se a desobedecer e a ser ímpio, como o seu avô o tinha feito. Isto tem a ver com os 7 tempos que passaram sobre o seu avô. Mas mesmo assim ele não quis entender e não quis escutar. Vejamos o que foi escrito na parede. Eram palavras em aramaico, mas o que nunca nos é ensinado é o que realmente significam. Vemos então que se escreveu men, e men é igual a 50 ciclos. Temos depois, novamente, men, que são mais 50 ciclos. Tekel, que é igual a um ciclo. O farsim é igual a 25 ciclos. E fazendo a soma de todas estas parcelas, temos um total de 126 ciclos. Um ciclo é igual a 20 geras. E podemos confirmar isso na Bíblia através de Êxodo, capítulo 30, versículo 13, Levítico 27, 25, Números, capítulo 3, versículo 37 e capítulo 18, versículo 16 e, finalmente, em Ezequiel, capítulo 45 e versículo 12. Então, 126 ciclos multiplicados por 20 geras dá-nos o total de 2520. Obviamente que não é coincidência, pois Deus queria que descobríssemos isto, pois os 2520 representam a dispersão e a reunião. Pelo lado de Nabucodonosor, ele foi reunido depois desses 7 tempos, ou 2520 dias literais. Ele foi reunido e foi-lhe dada maior grandeza e maior poder. Por outro lado, o neto, ao rejeitar estes 2520 ou estes 7 tempos, foi disperso e obviamente nunca mais foi reunido. É-nos dito que nessa mesma noite foi morto e Dario, o Medo, foi o que tomou o seu lugar. Tudo isto tem um simbolismo que as próprias Escrituras nos revelam. Ele foi pesado na balança, foi achado em falta e o seu reino foi dividido. Apesar de usualmente se deixar sem tradução para o português no livro de Daniel estas palavras, elas são nomes de medidas em aramaico. Men, uma mina. Tekel, um ciclo. Peras, metade de uma mina. A mina, também MA no grego antigo, é uma antiga medida de peso no Médio Oriente equivalente a 50 ciclos. Isto encontramos na Wikipédia tirada da internet. Tem aqui a referência em baixo. E deixamos esta referência para que possam ver que não é invenção nossa. Porque o que se escreveu na parede são, na realidade, medidas de peso. O tema central da Bíblia. E o tema central da Bíblia, como podemos confirmar pela pena inspirada, é que a Bíblia explica-se por si mesma. Textos devem ser comparados com textos. O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo e, bem assim, a relação de suas partes. Deve obter conhecimento de seu grandioso tema, do propósito original de Deus em relação a este mundo,
da origem do grande conflito e da obra da redenção. Deve compreender a natureza dos dois princípios que contendem pela supremacia e aprender a delinear sua operação através dos relatos da história e da profecia até à grande consumação. Deve enxergar como este conflito penetra em todos os aspectos da experiência humana. Como em cada ato de sua vida, ele próprio revela um ou outro daqueles dois princípios antagónicos. E como, quer queira, quer não, ele está mesmo agora a decidir de que lado do conflito estará. Esta passagem encontramos no livro Educação, página 190, no segundo parágrafo. Como vemos, aqui é-nos dito que temos que entender o tema central da Bíblia. E esta é a contenda entre Cristo e Satanás. E uma dessas controvérsias é precisamente a cópia que Satanás vem fazendo da obra que Cristo tem feito, como já ensinámos em estudos anteriores. Jesus Cristo tem feito uma obra de salvação pela humanidade, onde colocou de lado o sistema de adoração terrena para estabelecer o celestial. E vemos que também, através disto, Satanás deixa de lado a sua obra satânica blasfema de destruição, que é o paganismo, e o substitui pelo sistema papal. E isto é obviamente o que temos vindo a falar do contínuo e da transgressão, que são dois poderes antagónicos que vão copiando a obra de Cristo. E este é o tema central que a Bíblia nos vem ensinando e que esta passagem nos fala. Temos duas transgressões ou abominações, as quais descobriu Guilherme Miller ao estudar a Bíblia durante o tempo em que Deus levantou o movimento adventista ou movimento millerita. É-nos dito aqui o seguinte: Guilherme Miller, ao aplicar a sua hermenêutica, ou regra de interpretação, deu-se conta que em várias passagens apocalípticas havia um tema que se repetia, e este era o conflito do povo de Deus e os seus inimigos. Ao analisar os poderes perseguidores do povo de Deus ao longo dos séculos, ele desenvolveu o conceito das duas abominações, definida como paganismo, a primeira abominação, simbolizando a força perseguidora fora da Igreja, e o papado, a segunda abominação, representado o poder perseguidor dentro da Igreja. Foi o motivo, ou tema central, das duas abominações, o que caracterizou a maioria das suas apresentações. Isto foi escrito pelo professor da Universidade de Andrews, Gerhard Damstig, e encontramos nas fundações da Mensagem e Missão Adventistas do Sétimo Dia, na página 21. Vejamos agora qual o significado da palavra motif, ou motivo, no tempo em que Ellen White era viva. Para isso recorremos mais uma vez ao dicionário de Webster. E ele diz-nos: um elemento principal, uma ideia, um tema principal ou uma matéria na qual se elabora, uma figura ou desenho que se repete. Esse foi o elemento principal, ou o tema principal que caracterizou todas as interpretações de Guilherme Miller acerca das Escrituras. É o tema das duas transgressões ou abominações. As duas transgressões. Diz-nos Guilherme Miller o seguinte: sabemos que existem duas abominações de que fala Daniel. A primeira é a forma de adoração pagã, a qual se fazia por meio de sacrifícios de animais sobre altares, semelhante aos ritos judaicos, e que pelos quais muitos dos judeus foram atraídos à idolatria das nações ao redor de Jerusalém, e isto ocasionou com que caíssem os severos juízos de Deus sobre a idólatra Israel. E Deus permitiu que o seu povo fosse levado em cativeiro e também fosse perseguido pelas mesmas nações, na qual eles se deleitavam em copiar a sua forma de adoração. Até que, por fim, Deus removeu os ritos e cerimónias judaicas.
e estabeleceu o reino do Evangelho no mundo. Mas Satanás, o arqui-inimigo, deu-se conta de que a sua abominação pagã teria pouco ou nenhum resultado para atrair os seguidores de Cristo à idolatria, porque eles criam que os ritos e cerimónias tinham-se cumprido em Cristo. Portanto, para poder guerrear no campo dos cristãos, permitiu que a contínua abominação do sacrifício fosse tirada e se estabelecesse o papado, o qual era mais congénito ao sistema de adoração cristão nas suas formas externas e cerimónias, mas, todavia, mantendo as qualidades detestáveis do anterior. Encontramos esta citação em trabalhos de Guilherme Miller, volume 2, e nas páginas 55, 54 e 55. Vê-nos assim que Satanás permitiu que o contínuo fosse removido para estabelecer o papado, o qual era mais congénito ao cristianismo. Aqui diz-nos o mistério da cruz. O mistério da cruz explica todos os outros mistérios. Encontramos esta pequena frase no Grande Conflito, página 652, primeiro parágrafo. Vejamos então como é que o mistério da cruz explica os outros mistérios, que é o que estamos a procurar entender. O mistério da iniquidade. Já tínhamos falado em estudos anteriores sobre isto, mas queremos mencioná-lo porque dissemos que o voltaríamos a apresentar num estudo posterior. E esse estudo posterior é este em que estamos a ver o 2520, na sua relação para com o contínuo. Vemos aqui duas linhas paralelas. A de cima, que se inicia com o ano 723 a.C., e a de baixo com o ano 27 depois de Cristo. Uma é antes de Cristo e a outra é depois de Cristo. Depois vemos a outra linha final. Numa temos o ano de 1798 depois de Cristo e na outra temos o ano de 34, depois de Cristo. No centro temos duas linhas que se expandem para o lado direito. Na parte superior temos a data de 538 depois de Cristo. E na inferior temos o ano de 31 depois de Cristo. Do ano 31 ao ano 34 temos um total de 1260 dias literais no ministério de Cristo. Na parte de cima vemos também 1260, mas aqui são dias proféticos ou anos, que são o que representam. Temos agora duas linhas que se expandem para o lado esquerdo. Vemos embaixo 1260 dias no ministério de Cristo e na parte de cima 1260 anos. Embaixo vemos que isto tem a ver com o santuário terrestre durante o ministério de Cristo. E na parte de cima vemos a supremacia pagã durante 1260 anos. Por outro lado, na linha de Cristo, vemos o santuário celestial, quando Cristo sobe ao céu e aí começa a ministrar. E na parte de cima, vemos a supremacia papal, que durou 1260 anos, de 538 d.C. a 1798. Na linha de Cristo, temos 2500 dias literais. E na parte de cima, nessa transgressão ou abominação pagã e papal, vemos que existem 2520 anos. Aqui vemos a relação que existe entre os 2520 e o contínuo, pois o contínuo representa o paganismo ou a supremacia pagã, que desolou o santuário e o exército durante 1260 anos. E vemos a transgressão ou abominação desoladora ou papado por 1260 anos também.
Estas duas supremacias totalizam 2520 anos. É isto que nos ensina os 2520. Estas duas abominações, o contínuo e a transgressão assoladora. Vemos então embaixo a obra de Cristo, enquanto que na parte superior temos a obra de Satanás, procurando copiar e ser como Deus, pois Cristo é Deus. Vemos também aqui que Daniel 9:27, que diz o seguinte, que na metade da última semana, ou seja, na 70ª, que é precisamente o ano 31 depois de Cristo, e essa semana está composta de 7 anos, e esses 7 anos contêm 2520 dias literais, vemos que então que na metade da semana de Daniel 9:27 seria quando Cristo firmaria aliança com muitos. E não apenas isso. Pois, em Hebreus 10:9, diz que tira o primeiro, ou o sistema de sacrifícios estabelecido por Moisés, para estabelecer o segundo. Já que ele estabeleceu no ano 31 em diante o Santuário Celestial, onde ele iria estabelecer essa obra como nosso sumo sacerdote. É isto que nos ensina Hebreus 10:9. E vemos que em Mateus, capítulo 27, versículo 51, quando o véu do templo se rasga em dois, Deus dá por terminado o sistema de adoração terrestre para o estabelecer no santuário celestial. Vemos aqui que em Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14, estes versículos dizem-nos que Satanás quer ser como Deus e vai copiando a obra de Cristo, porque Cristo é Deus. Vemos então aqui a forma em que se relaciona o contínuo com os 2520. Passando ao seguinte diapositivo, podemos ver nele os reinos da terra em que as suas religiões eram o paganismo e, portanto, a contínua transgressão. E no ano 508, aliás, essa oposição pagã ou perseguição desses poderes foi tirada. E 30 anos depois, no ano de 538 d.C., é estabelecido o papado para prosseguir assim essa obra blasfema de Satanás, onde as Escrituras nos confirmam que é posta a abominação desoladora. Vemos então aqui os dois poderes. Um é o paganismo e o outro é o papismo. O que vamos ensinar agora neste diapositivo são 13 exemplos que nos dão testemunho dessa mesma obra que estamos a ver através da apresentação anterior, onde há de facto uma mudança de dispensação satânica, em que não somente se vê através do livro de Daniel, como também através de outras diferentes passagens bíblicas, onde é mostrada essa mesma obra de mudança do paganismo para o papismo. Vejamos então os 13 exemplos. 13 é um número que aparece no livro de Apocalipse relacionado com o dragão. E o número 13 representa a rebelião. O que aqui vamos ver é que isto nos ensina claramente que esta é a rebelião de Satanás, mostrando-nos a sua rebelião primeiramente através do paganismo e depois através do papismo. Em Daniel 2, fala-nos das pernas de ferro e, em contrapartida, dos pés de ferro e barro. Vemos aqui esta mudança de dispensação. Na primeira, temos Roma pagã e depois Roma papal. Na segunda, vemos-la nos 10 chifres de Daniel 7, que são o paganismo, para o chifre pequeno, que é o papado. O contínuo de Daniel 8, para a transgressão assoladora.
O terceiro testemunho, povo de um príncipe de Daniel 9, para a inundação, em que a inundação representa o papado e o povo de um príncipe representa a Roma pagã. O rei do norte pagão, de Daniel 11, para o rei do norte papal, também de Daniel 11. A apostasia para a manifestação do homem do pecado, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde também nos é mostrada esta mudança de dispensação. Da igreja de Pérgamo, no livro de Apocalipse, para a igreja de Tiatira, de Roma pagã para Roma papal. Do terceiro selo para o quarto selo. Das primeiras 4 trombetas para as 3 últimas trombetas. Vemos também este mesmo exemplo. O grande dragão vermelho, de Apocalipse 12, para o deserto, no tempo da perseguição da Igreja de Deus, levada a cabo pela Igreja papal. Do poder, trono e grande autoridade, de Apocalipse 13, para a besta. É o dragão que dá estas coisas. Dá o poder, o trono e grande autoridade à besta que representa o papado. Apocalipse 17, a 4ª cabeça para a 5ª cabeça. E temos a última, os 2520 anos. 1260 anos de paganismo para os outros 1260 anos da abominação papal. São estas as 13 mudanças de dispensação. Através deste gráfico que já vos temos mostrado, vemos que os 2520 nos ensinam também que se estabelece a data de 1844, além de nos ensinar que o contínuo é o paganismo e a transgressão ou abominação assoladora é o papismo, pois estes dois poderes vão copiando a obra da salvação de Jesus. Assim, vemos que os 2520 estabelecem também a data de 1844 em apresentações que já vos estivemos a falar sobre a profecia dos 7 tempos ou 2520. É por esta razão que Satanás tem lutado contra estas verdades ao dirigir os líderes adventistas a rejeitarem esta luz que Deus nos tem dado. Porque sabe que através das coisas que Deus nos deu, todas as verdades se estabelecem. Mas ao utilizar as novas interpretações, elas destroem a nossa capacidade de podermos sermos estabelecidos como a Igreja de Deus. Mas vemos que os 2520 anos dá-nos testemunho acerca do que representa o contínuo, a verdadeira interpretação que é o paganismo, e também estabelece a data-chave crucial, a qual é o pilar central e a fundação da Igreja Adventista, a verdade dos 2300 dias. Esta é a razão por que estamos agora levando esta luz para que vocês que nos escutam possam ver a solidez da mensagem da plataforma a qual Deus nos deu e na qual nos chama a estarmos firmes até ao fim. Temos então aqui as duas datas de 1844. A primeira, na linha profética dos 2520, e a segunda, na linha dos 2300 dias. Uma estabelece a outra. Ou seja, unem-se e fortalecem-se para fundamentar esta data crucial, a qual é quando começou a nossa Igreja. Em 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 1, diz-nos que por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. A razão que nos dá os 2520 é para estabelecer esta data ou estabelecer o nosso povo como igreja verdadeira, o remanescente de Deus para o tempo do fim. Os 2520 ensinam o que iria suceder na Terra, enquanto que os 2300 dias ensinam o que iria suceder no céu. Uma
como estamos a ver, ensina o que se passa no céu. E a outra ensina o que iria acontecer na terra. Na terra vai ocorrer uma reunião do povo de Deus, que é a profecia dos 2520. E a outra profecia, a dos 2300 dias, ensina sobre a purificação que se vai efetuar com o povo de Deus. Estas duas profecias estão completamente interligadas. E são duas testemunhas que fazem com que a verdade que nós queremos tão profundamente se estabeleça de forma ainda mais sólida. Vejamos o que nos diz a inspiração em relação a estas verdades que correspondem à fundação dos últimos 50 anos. Diz-nos então a seguinte passagem: que ninguém procure remover os alicerces de nossa fé, os alicerces lançados no princípio de nossa obra, pelo piedoso estudo da palavra e pela revelação. Sobre esses alicerces temos estado a construir nestes 50 anos passados. Até ao tempo da morte da irmã White, em 1915, esses eram os alicerces da nossa fé dos últimos 50 anos. Poderão os homens supor que tenham achado um novo caminho e sejam capazes de lançar um alicerce mais firme do que o já lançado. Mas isso é um grande engano. Homem nenhum pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. Encontramos esta passagem em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 297 e no primeiro parágrafo. Esta fundação que nos fala aqui pelos últimos 50 anos foi estabelecida através do estudo, através da oração fervorosa e através da revelação dada por Deus que eles tinham encontrado nas Escrituras. Vemos que existem homens que ao longo do tempo têm dito, principalmente a partir do início de 1900, que começaram a edificar sobre outra fundação. E aqui é-nos dito que essa fundação é um grande engano. Que estas formas de querer edificar têm sido um grande engano de Satanás, porque isto faz com que o nosso povo suba para algo que está fundamentado sobre a areia. E sabemos que nada que esteja fundamentado sobre a areia pode suster-se. Por isso somos chamados a contender por esta fundação que temos estado a aprender através desta série de estudos sobre o ABC da Fundação Adventista. Apresentamos hoje mais um estudo sobre o contínuo e hoje podemos vê-lo à luz dos 2520. Este foi o contínuo na sua quarta parte. Recordamos que esta lição 3, que fala sobre o contínuo, está dividida em 7 partes. Por isso teremos mais 3 apresentações para completar esta lição e depois iniciaremos um novo estudo, mas aí sobre as trombetas do Apocalipse. Lembramos também que toda esta nossa série de estudos sobre o ABC da Fundação Adventista está fundamentada nos diagramas de 1843 e 1850. Esperamos que através desta apresentação que a glória do quarto anjo tenha podido iluminar as vossas mentes e o vosso entendimento, para assim podermos regressar a estas verdades antigas, nas quais se encontra o bom caminho e onde podemos encontrar descanso para as nossas almas. Desejamos-vos grandes bênçãos da parte de Deus.